porque o Nazareno, ele já passeia pelo nosso meio, ele já quer operar na tua vida, e não exalta, não bendiga, é glória a Deus e aleluia. Louvado seja Deus. Então vimos, louvado seja Deus, que por onde Jesus passava sempre seguia uma grande multidão. E eu vejo, louvado seja Deus, que Jesus Cristo sempre parava para atender aqueles que verdadeiramente colocaram a sua fé em prática, aqueles que colocavam a sua fé em ação, porque a Bíblia é bem clara, em Hebreus capítulo 11 e no versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não está vendo. Eu vejo, louvado seja Deus, pela revelação da palavra de Deus, e muitas pessoas não são curadas, os problemas não são resolvidos, porque tem pessoa que não coloca a sua fé em prática. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 e versículo de número 6 que sem fé é impossível agradar o Senhor. Se você tem fé nessa noite, coloca em prática que Ele quer operar na tua vida. Louvado seja Deus. Então vimos, louvado seja Deus, que por onde Jesus passava, as multidões sempre seguiam Jesus em busca de uma cura, em busca de um milagre, em busca de solução para os seus problemas. E vejamos, louvado seja Deus, que a maioria daquelas pessoas que seguiam Jesus eram pessoas idôlatras, pessoas que não tinham conhecimento, pessoas que não tinham nem mesmo leitura. Então, louvado seja Deus, ficava dificilmente das pessoas entenderem a palavra de Deus. Era por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele pregava por parábola, ele ensinava, louvado seja o nome do Senhor, para que as pessoas viessem entender. Pastor, que é uma parábola? Uma parábola, meus amados, é uma comparação a qual Jesus Cristo, ele passava as coisas espirituais e trazia as coisas físicas, para que aquelas pessoas que não tinham muito conhecimento ficasse fácil de entender o Evangelho do Reino. Então vemos, louvado seja Deus, e Jesus Cristo, ele trazendo essa palavra, pode glorificar, pode exaltar, porque ele já desce nessa noite. Tem hora que a minha garganta ela quer falhar. Então a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que Jesus, ele contando essa parábola, eu vejo, louvado seja Deus, Jesus, ele mostrando uma necessidade, louvado seja Deus, tanto para mim, para você e para a igreja. Jesus, ele começa contando essa parábola aqui em Lucas 19, Lucas 18, acerca, louvado seja Deus, de um dever de orar sempre e nunca desfalecer. Entenda uma coisa: a oração, louvado seja Deus, ela não é uma obrigação, como muitos cristãos acham. A oração, meus irmãos, é um dever do cristão. Se ele quiser ficar de pé, se ele quiser receber a graça, se ele quiser receber a misericórdia, se ele quiser receber o renovo, se ele quiser que a sua fé for aumentada, ele tem que se sujeitar. A oração é que o Espírito Santo possa dar uma graça sobre a sua vida. Porque o Nazareno, ele já passeia pelo nosso meio, ele já quer operar na tua vida, e não exalta, não bendiga, é glória a Deus e aleluia. Louvado seja Deus. Então vimos, louvado seja Deus, que por onde Jesus passava sempre seguia uma grande multidão. E eu vejo, louvado seja Deus, que Jesus Cristo sempre parava para atender aqueles que verdadeiramente colocaram a sua fé em prática, aqueles que colocavam a sua fé em ação, porque a Bíblia é bem clara, em Hebreus capítulo 11 e no versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não está vendo. Eu vejo, louvado
prática. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 e versículo de número 6 que sem fé é impossível agradar o Senhor. Se você tem fé nessa noite, coloca em prática que Ele quer operar na tua vida. Louvado seja Deus. Então vemos, louvado seja Deus, que por onde Jesus passava, as multidões sempre seguiam Jesus, em busca de uma cura, em busca de um milagre, em busca de solução para os seus problemas. E vejamos, louvado seja Deus, que a maioria daquelas pessoas que seguiam Jesus eram pessoas indoutas, pessoas que não tinham conhecimento, pessoas que não tinham nem mesmo leitura. Então, louvado seja Deus, ficava dificilmente as pessoas entenderem a palavra de Deus. Era por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele pregava por parábola, Ele ensinava, louvado seja o nome do Senhor, para que as pessoas viessem entender. Pastor, o que é uma parábola? Uma parábola, meus amados, é uma comparação a qual Jesus Cristo, Ele fazia umas coisas espirituais e trazia umas coisas físicas, para que aquelas pessoas que não tinham muito conhecimento ficasse fácil de entender o Evangelho do Reino. Então vemos, louvado seja Deus, e Jesus Cristo, Ele trazendo essa parábola, pode glorificar, pode exaltar, porque Ele está presente nessa noite. Tem hora que a minha garganta ela quer falhar. Então a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que Jesus, Ele contando essa parábola, eu vejo, louvado seja Deus, Jesus, Ele mostrando uma necessidade, louvado seja Deus, tanto para mim, para você e para a igreja. Jesus, Ele começa contando essa parábola aqui em Lucas 19, Lucas 18, acerca, louvado seja Deus, de um dever de orar sempre e nunca desfalecer. Entenda uma coisa: a oração, louvado seja Deus, ela não é uma obrigação, como muitos cristãos acham. A oração, meus irmãos, é um dever do cristão. Se ele quiser ficar de pé, se ele quiser receber a graça, se ele quiser